Olá, meus amigos, estamos aqui de volta para fazermos a reflexão sobre o livro O Espírito da Verdade, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, através de diversos espíritos. Hoje eu vou fazer a leitura do item 2, ou capítulo 2, intitulado Excesso e Você. Isso tem uma referência lá no capítulo 13, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ao texto. Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequenas coisas e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos, que lhes sejam inúteis, em forças vivas do bem. Retirem da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna, que lhes sejam inúteis. Retirem da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as ao viajor desnudo na estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam ao derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados das gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso da nossa vida cria necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre, medique os enfermos, aplaque a fome alheia, enxugue lágrimas, socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Perfeito, não é? Esse texto é de André Luiz. Veja que ele nos convida a doarmos o excesso. Desde alimentos que estão lá guardados que eu pouco uso, a roupas, utensílios domésticos, móveis. Quantos de nós não tem em casa alguma coisa que está lá sobrando, às vezes até se empoeirando no porão? É esse o desapego. E isso nos faz bem à alma. Porque como ele convida para essa reflexão, livros que estão lá enchendo a estante, que você nem lê mais, não. Quantas pessoas gostariam de ter um livro para ler? Então, tudo isso são gestos simples que cada um pode fazer, independente da religião. Mas ele cita aqui o Espiritismo por excelência, chamando a atenção de nós espíritas.
No início, vocês viram que esse texto faz referência ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou ler o item que ele faz referência, que é uma comunicação de um espírito protetor que aconteceu em Lyon, em 1860. Ele diz assim: meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações, que blasfemam em nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, senti-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos anciãos que vos disseram: é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi. Respondei: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas pelas más companhias, perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações. Dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temei repetir frequentemente essas duas palavras, que acabarão por germinar nas suas jovens inteligências, e essa é também uma forma de caridade. Muitos de vós dizem ainda: nós somos tão numerosos na terra que Deus nem pode nos ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando está no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areias que a cobrem? Pois bem, Deus os vê da mesma maneira, e Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, como também deixais esses grãos de areias ao sabor do vento que os dispersa. Com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Ouvia que ela vos dará bons conselhos. Então, meus irmãos, o texto é maior, mas eu acho que aqui já nos disse o bastante, não é? Para que possamos refletir. Então, a caridade é isso, um gesto simples, de amor e necessário. Porque quando eu dou algo que eu não estou usando, eu estou aliviando o ambiente, o espaço, né? E fico com a minha consciência tranquila. É isso que esse texto nos convida. Vamos refletir sobre isso. Porque um simples gesto de amor fará a alegria e o bem-estar, a satisfação de muitos. Nossas preces, como nós ouvimos aqui, é uma forma de caridade, vai ajudar, sim, vai aliviar aquele a quem dirigimos os nossos pedidos. Eu já ouvi muitos dizer: eu oro tanto, mas não vejo acontecer. Ora, existem muitas formas de se receber uma ajuda, um auxílio, um amparo, uma proteção. Não é da forma como eu imagino e quero que seja. Porque muitas vezes Deus, na sua infinita sabedoria, dá apenas o necessário, evitando assim os excessos. Então, esse texto, Excessos e Você, nos convida a isto, a eliminarmos o excesso. Por que guardar o que eu não uso, que não me serve mais? Porque é uma lembrança se guarda no coração, não é? O arquivo mental da gente não queima, não apaga, não enferruja, a traça não corrói, não é assim? Então, que possamos pensar sobre isso. Se cada um fizer um pouquinho, olha a quantidade de ajuda que será.
porque diz um velho ditado que de grão em grão a galinha enche o seu papo. Portanto, meus irmãos, vamos fazer esse trabalho de formiguinha. Doa uma coisinha ali, uma roupinha acolá, um sapato, uma sandália, e veja a alegria daquele que recebe. Coloca no lugar dele. Porque para mim, a maior satisfação é ver o sorriso estampado no rosto daquele a quem a gente ajudou. Essa é a paga, este é o pagamento. É essa a remuneração que devemos receber. Não aquelas outras interesseiras, porque aí não será mais caridade. Então, veja que esse texto de André Luiz é direcionado exclusivamente para nós, espíritas, ou que nos dizemos ser. Então, fica aqui o nosso abraço fraterno e vamos pensar, vamos refletir e vamos acabar com o excesso. Muita paz a todos, que Deus os abençoe hoje e sempre.